Eu sempre fui uma criança estranha, desde os meus 4, 5 anos. Eu acordava à noite e sempre chamava minha mãe e falava para ela que eu via muitas pessoas passando dentro de casa, mas não tinha ninguém. E a minha mãe não entendia nada, falava para mim dormir de novo. Até que um dia, quando eu já estava com os meus 6 anos, eu não conheci o meu avô materno, ele faleceu antes de eu nascer. E eu nunca tinha visto foto dele nem nada. E eu chamei a minha mãe desesperada, porque eu falei para ela que eu tinha visto um homem deitado num caixão na porta de casa e descrevi como se fosse meu avô. E aí, a partir desse momento, a minha mãe começou a acreditar em mim. Mas o relato que eu vou contar para vocês hoje é de outra situação que eu passei. Eu estava com 16 anos, o ano era de 1986. Nós morávamos numa chácara e era bem longe da porteira, a casa de madeira. E naquela noite eu tinha combinado de sair com uns amigos meus e eu tinha que andar sozinha até a porteira, porque não dava para chegar em casa de carro. E estranhamente, quando eu estava subindo no meio do pasto, eu vi um cachorro bem grande que passou na minha frente com a cabeça baixa, mas ele não me olhou nem nada. E eu só, assim, nem me importei, nem sei, acho que naquele momento, o que eu pensei que era alguma coisa sobrenatural. E continuei subindo. E tive que ficar esperando na porteira, né? Lá não tinha luz elétrica lá na estrada. E bem na frente, do outro lado da estrada, tinha um campo com uma árvore seca. E eu na porteira esperando, né, que os meus amigos chegassem. De repente eu comecei a olhar no meio do pasto e começou a se formar um vulto branco. E vinha vindo na minha direção e eu fiquei meio preocupada, que eu falei, nossa, será que é uma vaca? Não sei, não dava no momento para ver certo o que era. Mas quando começou a se aproximar, eu percebi que era um homem com uma roupa toda branca, com um terno, com um chapéu, e que ele continuava vindo na minha direção. E eu fiquei olhando, mas quando eu percebi, ele atravessou a cerca, assim, sem se abaixar em nem nada. Aí eu percebi que não era uma pessoa. Eu desci correndo, desembalada, para baixo, para casa, gritando a minha mãe, e eu não sei, a sensação que eu tive, que parece que tinha alguma coisa correndo atrás de mim, alguma coisa que fazia um barulho ensurdecedor. Acabei levando a minha mãe lá em cima, minha mãe subiu ainda com um terço na mão e foi. E nisso os meus amigos chegaram e procuraram para lá e para cá, não tinha ninguém. Passou alguns dias, mas eu continuei com aquilo na cabeça e eu não entendi o que era, porque tinha sido muito nítido. E comecei a conversar com pessoas mais antigas que moravam por ali, e foi onde eu acabei descobrindo, né, que essa pessoa, essa assombração, esse fantasma, ele apareceu muitas vezes ali para algumas pessoas. Isso era o relato da avó, dos avós de uma vizinha minha, que eles trabalhavam numa fábrica que tinha de beneficiamento de arroz, né?
e que toda vez, como ele era guarda noturno, que ele passava por ali, este homem acompanhava ele até o serviço e sumia. E aí eu procurei mais fundo e eu acabei descobrindo que este homem, há 40 anos atrás, de 1986, né, ele tinha se suicidado nessa árvore porque ele havia contraído uma doença venérea e ele entrou em desespero e ele se suicidou lá. E ninguém nunca tinha falado para mim essa história, né? E também só foi essa vez, nunca mais, graças a Deus, ele apareceu para mim. E hoje, né, eu não moro mais na chácara, fazem muitos anos, já derrubaram até a árvore. E eu também não soube mais de relatos de pessoas que viram essa aparição lá. Então esse foi o meu relato de hoje. E para quem gosta, espero que tenha, que curta, né? E é isso aí, pessoal.